Vamos estar orando então, tá bom? Senhor, nosso Deus e Pai, rendemos-te graças pelo dom da vida e o dom da salvação. Quero de uma maneira muito especial te pedir nesta tarde que o Senhor receba o nosso culto, a nossa adoração, que o Senhor nos use humildemente em tuas santas mãos, que o Senhor de uma maneira assim sobrenatural venha falar aos nossos corações. Já te rendemos graças também pelo restabelecimento da Eliane, pela cirurgia que ela foi submetida, pela instrumentalidade dos médicos, que o Senhor esteve com ela, nós temos a certeza disso. Te pedimos agora que ela continue nesse pronto restabelecimento para a honra e glória do teu santo nome. Te agradeço pela vida de cada servo teu que está presente nesse ambiente, que o Senhor possa estar ministrando aos corações. Fala, Senhor, aos nossos corações. É no nome vivo e santo de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Então, vamos dar início hoje a nosso encontro de hoje. Eu falo que tudo que é bom dura pouco, né? E o nosso curso está acabando, está chegando ao fim. Hoje nós estamos no nosso quarto encontro e na semana que vem a gente vai encerrar aí. Espero que vocês tenham tirado bastante proveito desse período, desse tempo de crescimento e aprendizado. Hoje nós vamos falar aí sobre análise, né, o método de estudo bíblico que analisa o capítulo. Na verdade, é um método chamado método analítico. E na semana passada eu passei para vocês ou o capítulo 14, ou o capítulo 15, ou o capítulo 16 de João, porque acredito eu serem capítulos muito instrutivos, que seriam bem fáceis de vocês extraírem aí as perguntas, né, que eu propus para vocês. E para vocês entenderem como modelo, eu vou fazer um dos capítulos, né, eu já fiz previamente, e agora vou mostrar para vocês o resultado, para que vocês consigam aí ou corrigir o que vocês fizeram, lembrando que quem quiser me mandar no privado ou por e-mail, pode fazer e me mandar que eu dou uma olhadinha, tá? Então, vamos lá. Alguém fez? Alguém quer se pronunciar? Achou fácil? Achou difícil? Deu para compreender? Alguém quer compartilhar? Ninguém? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, eu escolhi o capítulo 15, tá? E aí eu coloquei algumas perguntas que você ia estar estudando, ia estar fazendo análise de um desses capítulos e respondendo essas perguntas. Então, o capítulo 15 de João é quando as nossas Bíblias têm por título lá Jesus, a videira verdadeira, e aí a gente vai falar justamente sobre esse tema, né? Então, quando a primeira pergunta é: qual é o assunto principal? E aí eu coloquei Jesus, a videira verdadeira. Por que o assunto principal é esse? Quando você faz um estudo um pouquinho mais detalhado, você vai ver que no Antigo Testamento, quem era chamado de videira era o povo de Israel. E todas as aulas, todas as pessoas que se achegassem, fossem prosélitos ao judaísmo, eles estavam ligados à videira e assim seriam salvos. E aí Jesus, no capítulo 15, na verdade, esses capítulos foram propositais, porque quando que Jesus começa o diálogo do capítulo 15? Na verdade, ele começa lá atrás, no capítulo 13. Então, você tem que voltar lá atrás, e aí no capítulo 13 tem a cerimonial do lava-pés. No capítulo 14, Jesus está motivando os discípulos, está dizendo: não atemorize o vosso coração, crede também em Deus, em mim, em Deus, eu vou vos preparar lugar. No capítulo 15, ele fala sobre a questão da videira, que ele era a videira verdadeira, então ele vai desmistificar essa ideia de que Israel era a videira, mas Jesus é a videira, então para que eles fossem salvos, era necessário que eles estivessem ligados à videira. A segunda pergunta é: quem são as principais pessoas? Se você ler somente o capítulo 15, você não consegue identificar. Você tem que voltar lá atrás para entender quando que começou o diálogo, e aí você vai conseguir identificar. Era um diálogo fechado entre Jesus e os 12 discípulos. Então, Jesus estava ali. Na verdade, só estavam 11 nesse momento, porque Judas já havia se retirado para entregar Jesus.
que é que o trecho diz a respeito de Cristo? E é exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, que Jesus e não Israel é a videira verdadeira, tá? Tanto que Jesus começa: eu sou a videira e meu pai é o agricultor, e vós sois os ramos. Então Jesus já no início do diálogo ele já consegue identificar. E Jesus vai dizer a respeito dele que ele é a videira verdadeira e não Israel como eles imaginavam. E aí, dentro desse capítulo, e eu não fiz do capítulo todo, porque o capítulo 15 ele se divide em dois assuntos. Então, eu fiz até o versículo 21. Dentro do capítulo 15, eu acredito que o versículo principal é o versículo 16. Jesus começa esse diálogo dizendo que ele é a videira, que o pai dele é o agricultor e que os discípulos eram os ramos. E aí, no versículo 16, ele vai dizer aquele texto assim: eu vos escolhi a vós para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. E tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Então, Jesus está falando, né? Ele começa falando sobre estar ligado e permanecer na videira, e dessa maneira os discípulos sairiam pelo mundo para dar frutos, e esses frutos seriam frutos permanentes. E além disso, Deus faz uma promessa, Jesus faz uma promessa de tudo que eles pedissem ao Pai, desde que eles estivessem ligados na videira, lhes seria concedido. E aí vem a quinta pergunta: qual é a lição central? Aí a ênfase do texto era que eles permanecessem ligados à videira, que é Jesus, sem o qual nada podemos fazer. Deixa eu dar uma dica para vocês. Todas as vezes que vocês leem um livro, vocês lerem um versículo, ou vocês lerem um capítulo da Bíblia, e o autor repetir várias vezes a mesma palavra, é porque ele quis te chamar a atenção a respeito daquilo. Quando você lê o capítulo 15 de João, João repete sucessivas vezes a palavra permanecer. Se permanecerdes no meu amor, se permanecerdes nas minhas palavras, se permanecer na minha alegria. Então, ele usa, ele repete, ele é repetitivo. Então, ele quis chamar a sua atenção para a questão de permanecer, de estar ligado de maneira plena, não apenas inserido, mas estar de maneira plena, ligado. Não sei se você já viu, prestou atenção na ilustração de uma árvore. Os galhos da árvore, eles são anexos, né? Eles estão infiltrados, eles estão inseridos de forma permanente ao tronco da árvore, do qual eles tiram a vida, a seiva da árvore, tem ali a questão da água, tudo isso, mas eles precisam permanecer ligados a árvores. Então, quando Jesus usa essa figura, ele queria que a gente tivesse a mesma ênfase. O cristão, ele precisa permanecer continuamente ligado à videira, que é ele mesmo. Então, a ênfase do texto é que a gente precisa estar e permanecer em Jesus. Quais são as principais promessas dentro desse capítulo? Que permanecendo na videira, nós teremos o amor de Deus, a alegria que vem de Deus, resposta às nossas orações e frutos permanentes. Tudo isso você vai conseguir ver se você fizer a leitura até o versículo 21 do capítulo 15. Jesus faz todas essas promessas. Além disso, quais são os mandamentos principais? Permanecei em mim, permanecei nas minhas palavras e permanecei no meu amor. Então, é óbvio que quando você estuda, você vai ver que permanecer em Jesus automaticamente significa permanecer nas suas palavras e permanecer no seu amor. Então, o autor ele repete isso e foi proposital para chamar a nossa atenção. Qual é o erro que eu devo evitar? Não permanecer na videira, porque aí Jesus faz uma advertência a todo aquele que não der fruto, ele vai arrancá-lo e vai jogar fora para ser queimado. Então, ele faz uma advertência. Então, o que eu devo evitar? O perigo de não estar ligado à videira. E aí Jesus vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Qual o exemplo que Jesus apresenta nesse texto? Ficou fácil, né? Ele usa a figura da videira. O que é videira? A videira é a árvore que dá uvas, né? A vide.
A videira é uma vide que dá uvas, produz uvas, e aí ele fala dos ramos. Eu não sei se você já viu aí uma parreira de uvas, mas eu me lembro que quando era criança, minha mãe plantava uvas, né? E tinha que fazer uma parreira, porque a planta, né, a videira, ela é uma que vai subindo nas coisas. Então, quando dava uva, a gente ia para debaixo da parreira e colhia as uvas. Então, essa é a videira, né, que vai dando essas uvas aí. E aí ele usa a figura da videira e dos ramos, até porque da uva vem o vinho. Então, o vinho, naquele contexto ali, ele simbolizava a alegria, a festa, o regozijo. E Jesus também usa uma outra figura. Ele usa a figura do servo e do amigo para exemplificar a relação dele com os seus discípulos. Porque ele vai dizer assim: não vos chamo mais servos, mas chamo-vos amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu, porém, já revelei a vocês, então vocês são meus amigos. Então, Jesus usa a figura do servo e a figura do amigo para exemplificar o relacionamento que ele queria e que ele gostaria de ter com os discípulos. E aí a última pergunta: o que há neste capítulo que eu mais preciso aplicar à minha vida? E aí eu coloquei, e aqui entra aquilo que a gente aprendeu lá atrás, que é a aplicação prática, né? O que eu aprendo ao estudar o capítulo 15 de João? E aí eu coloquei algo que eu aprendi, algo que se aplica à minha pessoa, que como ramos que permanecem ligados à videira, e aí eu estou falando de árvore, e dependem exclusivamente da videira, devo estar plenamente ligada a Cristo para receber alimento, fortalecimento e ser completamente dependente para realizar a sua obra e os seus propósitos, entendendo a dinâmica do ensino de Jesus no capítulo 15. Tranquilo, gente? Conseguiram entender aí? Pode abrir aí os microfones e falar, tá? Sim. Sim, quem falou? Sim. Gustavo, Denise, né? Eu. Débora. Então, ficou tranquilo aí? Ficou fácil, então, de identificar? Ficou Simples, bem rápido e fácil. prático. Eu e a Denise estamos assistindo juntas as aulas. Quem? Denise e quem? Eliane, nós somos irmãs. Tá bom. Então, essa proposta de fazer perguntas para o texto ajuda muito quando a gente vai estudar. Então, assim, desde que a gente deu lá o código, né? O que é o APC, que é quem, quando, onde, por quê e como, é exatamente isso. Quando a gente vai lendo um texto, faça perguntas para o texto. Quando você exercitar o seu cérebro para você fazer esse exercício, né? Você vai ver como você vai conseguir extrair lições do texto. Poxa, por que o autor, por que quando você lê a primeira carta de João, por exemplo, João repete muitas vezes o amor? Se você ler a primeira carta de João, você vai ver lá que João repete lá mais de 20 vezes o termo amor. E aí você vai ficar perguntando, por que ele faz isso? Ele está dando uma ênfase especial ao amor. E aí você vai descobrir que tipo de amor João está falando, né? O que ele quer que eu entenda. Então, faz essas perguntas, que isso vai ajudar você. Existe algum pecado a ser evitado? É justamente aquele exercício que eu passei semana passada. Existe algum mandamento que eu devo obedecer? Então, fazer essas perguntas ajuda bastante para a gente esclarecer o entendimento do texto, né? O que a gente faz com muita frequência é fazer uma leitura corrida do texto sem prestar atenção aos detalhes. E quando a gente não presta atenção aos detalhes, a gente acaba tendo uma interpretação errada ou equivocada daquilo que o autor queria propor para a gente. Não sei se vocês lembram, como é que se fala? Teve um pastor que uma vez ele foi motivo de chacota no Fantástico, porque ele disse que Deus havia mandado ele casar com uma mulher prostituta. Desculpa, que Deus mandou para ele adulterar, que Deus tinha mandado ele adulterar. E aí o repórter foi até a casa dele e fez a entrevista e falou: mas aonde está isso na Bíblia? E ele abre lá no livro de Oséias
E aí tem lá a ordem para Oséias, né? Casa com uma mulher adúltera, né? É uma mulher de prostituição. E ele tomou aquela verdade para si, ele fez uma interpretação equivocada do texto. Então, para isso, né, ele, lá na frente, ele tinha uma mulher, ele adulterava e a mulher aceitava aquela situação porque acreditou que Deus havia falado para ele. Então, a gente precisa tomar esses cuidados, tá? Ainda falando sobre o método analítico, e aí explicando agora com mais detalhes, o que é o método analítico? Ele consiste em um exame cuidadoso, ou de um versículo, ou de uma passagem bíblica, estudando ele a partir dos seus pormenores, atentando para os pequenos aspectos. É como se a gente pegasse uma lupa ou um microscópio e examinasse a porção que a gente escolheu para estudar, e examinasse aquela passagem, né, com um microscópio. Então, a gente vai ver ali os mínimos detalhes. Então, a gente vai tentar extrair essa lição. Além disso, ele consiste em separar o texto, esboçar o texto. A gente vai entender lá na frente o que é esboçar. Qual é o objetivo desse método de estudo bíblico? É reconstruir tudo claramente quanto possível o pensamento original do escritor. Nessa reconstrução, iremos encontrar os fatos que levaram o autor a dizer o que disse, da maneira como disse. Existem também alguns perigos que nós devemos evitar no método de estudo bíblico analítico. Por exemplo, ignorar a distinção entre pensamento humano e pensamento divino. Então, existem coisas que se aplicam ao nosso entendimento, né, e o que se aplica. Por exemplo, deixa eu usar um exemplo aqui. Jesus vai dizer assim: se o teu olho te fizer pecar, o que você deve fazer? Arrancá-lo e jogá-lo fora. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca e joga fora. Será que Jesus estava querendo dizer literalmente? Arrancar o olho, arrancar a mão. Aí ele chega à conclusão, porque melhor é entrar no reino dos céus sem o olho ou sem a mão. E a gente, quando faz um estudo, vai entender que Jesus não estava sendo literal. Jesus ele estava dizendo que nós devemos eliminar da nossa vida tudo aquilo que atrapalha uma comunhão com Deus, tá? Então, se existe em nós alguma coisa que atrapalha a nossa comunhão com Deus, nós devemos eliminar da nossa vida. Um outro perigo que nós devemos evitar: menosprezar o contexto bíblico e histórico. Lembra que eu falei do princípio hermenêutico? Texto fora de contexto é desculpa para pretexto. Então, a gente precisa entender, mesmo que a gente vá fazer um estudo, a gente vai fazer uma devocional, que a gente vai aplicar um versículo só, para que a gente entenda o que o autor quis dizer ali, eu preciso recorrer ao contexto do texto para entender qual é a mensagem do autor. Porque quando o texto está isolado, eu não sei qual foi o propósito dele, a intenção dele. Outro perigo que a gente, como estudante, deve evitar: deixar de se aprofundar na ideia e no sentido do texto. E aqui a gente precisa considerar aquelas barreiras que a gente viu 2 aulas atrás: a barreira temporal, a barreira cultural e a barreira do idioma. A gente precisa eliminar essas barreiras no estudo da palavra. E aí existem algumas regras, e eu acredito que essas regras aqui, elas se apliquem a todo e qualquer método que você vai escolher para estudar. Então, aí, primeiro, comece o estudo com oração e dependência do Espírito Santo. Eu queria lembrar para vocês aquele texto de Atos, quando os apóstolos chegam até os apóstolos, aquela acusação de que as viúvas gregas e gentias estavam sendo negligenciadas na hora da assistência. E aí os apóstolos, eles entendem que aquilo era uma distração e que eles deviam se dedicar à oração e ao estudo da palavra. Então, eles entendem, eles têm um discernimento do Espírito de que eles deveriam eleger pessoas que fossem cheias do Espírito Santo para que pudesse conduzir bem aquela situação. Porque, quanto a eles iam se dedicar à oração e o estudo da palavra. Então, você vai perceber ali que a ênfase da oração antes do estudo da palavra, tá? Então, todo estudo deve ser precedido pela oração.
a gente vai dizer que a Bíblia ela é o único livro que se lê na companhia do autor, né? E que autor é esse? O autor é o Espírito Santo por excelência. E para isso nós precisamos orar pedindo que ele nos ilumine. Outra regra, procure uma passagem com tema completo. Então, procure identificar onde começa e onde termina aquela mensagem, para que o seu entendimento seja completo, seja um entendimento adequado. É óbvio que, dependendo da passagem que você escolher, às vezes é uma passagem muito extensa, muito grande. E nem se aplica você dar um estudo com uma passagem tão grande, né? Nem pregar em cima de uma passagem muito grande. Mas ainda assim você precisa entender aonde ela começa e aonde ela termina. Você vai delimitar ali a mensagem para você ter um estudo mais aprimorado. Outra regra, leia repetidamente até sentir que você está de posse do texto e que o texto se apossou de vocês. Eu vou ainda acrescentar uma coisa. Leia também em diferentes versões. Porque lembra quando eu usei o texto de João 3,16 e eu trouxe as diferentes versões para vocês? Porque quando você lê diferentes versões, já vai clareando a sua mente. Outra regra, já conhecedor do texto, resuma o texto. Escreva uma pequena sentença ou parafraseie. O que é parafrasear? É escrever, nada mais, nada menos, é escrever o versículo ou o texto com as suas próprias palavras. Seria aí você expondo o seu pensamento. Outra regra, focalize o assunto central. Veja de que se trata o texto. Auxilie a si mesmo, sublinhando os verbos que revelam as ações da passagem. Isso aqui, gente, ajuda muito, né? Você quer saber qual é o assunto central? O que ele estava querendo dizer com aquele texto, o autor original? Então, você procure os verbos, né? As ações dentro daquela narrativa, daquele texto, daquela porção, e sublinhe. E ali vai ser mais fácil você identificar qual é a proposta do autor. E por último, que é o que a gente vai fazer agora na sequência, você vai esboçar o texto. Então, ao descobrir o assunto-chave, você vai designar agora esse texto em forma de algoritmos romanos. Então, é como se você pontuasse o texto, dividisse ele por pontos, e você vai marcar com algarismos romanos, para subdividi-los. Além disso, você vai aplicar o texto a si mesmo, em primeiro lugar, para depois aplicar ao seu ouvinte. E não se esqueça de analisar o verso e a palavra. Procure o sentido de cada parte, o seu emprego nas escrituras e a sua aplicabilidade à vida, tá? Texto sem aplicação, ele não é relevante para o nosso ouvinte. Então, para ele ser relevante, ele precisa fazer sentido. E aí eu trouxe o texto de Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Então, só para você entender, deixa eu contar para vocês qual é o contexto desse texto. Jesus, ele começa a proferir o Sermão da Montanha lá no capítulo 5 de Mateus. Então, ele vem lá, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que são perseguidos. E depois de falar das bem-aventuranças, Jesus começa a fazer algumas correções de interpretação. Então, ele vai falar assim, ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Então, ele vai estabelecendo ali alguns princípios. Ele vai corrigir questões como a ambição, como as orações, como a entrega de esmolas, a prática do jejum. Então, tudo isso ele vai corrigir. E aí, quando chega no capítulo 7, né, ele começa a falar lá para quem ele estava dirigindo essa palavra. E a partir do versículo 24, ele está encerrando o Sermão do Monte. E aí, de que forma ele encerra? Usando esse texto que a gente vai ver. Ele fala assim, todos aqueles que ouvem a minha palavra será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Porém, aqueles que ouvem e não praticam é comparado ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre areia. E aí ele vai falar sobre as condições adversas que podem advir a essa casa, né? E vai dizer o que acontece com a casa que edificou, o homem que edificou a casa sobre a rocha e o que acontece com a casa do homem que edificou sobre a areia, tá bom? E qual é a ênfase desse capítulo, desses versículos?
A ênfase está na palavra de Deus, na palavra que Jesus acabou de proferir. Porque ele é claro de dizer assim, aqueles que ouvem as minhas palavras. E aí eu trouxe aqui um pequeno esboço para você entender. Então, eu primeiro separei esse texto em 2 pontos. O homem, nosso tempo está acabando, brincadeira. Só um instante, gente. O homem prudente, então eu separei esse texto em homem prudente, e aí eu comecei a destacar aqui as características desse homem prudente. O texto vai dizer que ele ouve a palavra. Além disso, esse homem prudente, ele pratica a palavra e ele edifica sobre a rocha. Então, essas são as características que o texto ressalta do homem a quem ele chama de prudente, tá? De cara, eu já vou dizer para vocês que vocês precisam traduzir o que significa a palavra prudente. Então, rapidamente, o prudente é aquele que pensa nas consequências, é aquele que analisa, que considera as consequências da sua atitude. É alguém que pensa antes de agir, né? Basicamente, o homem prudente é esse. Mas o texto ainda fala de um segundo homem, foi aqui o meu segundo ponto. Aqui ele chama de homem insensato ou imprudente. Então, ao contrário do prudente, esse é o homem que não pensa nas consequências, que age sem pensar, que não olha para frente. E o que o texto vai me dizer a respeito desse homem? Ele, igual ao homem prudente, é alguém que ouve a palavra de Deus, né? Tal qual eles ouviram. Mas, em contrapartida, o homem insensato, ele não pratica a palavra de Deus. Ele apenas ouve, mas ele não a coloca em prática. E aí, qual é o resultado disso? Ele edifica a sua casa sobre areia. E aí eu fui para o terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? A casa edificada sobre a rocha. E aí, o que o texto vai dizer da casa que é edificada sobre a rocha? Primeiro, ela suporta a chuva, ela resiste ao vento e ela permanece firme. É muito interessante perceber que você precisa traduzir esse termo casa. Será que quando Jesus estava falando de casa, ele estava querendo que a gente entendesse casa de tijolo mesmo? Ou ele estava usando uma figura de linguagem para exemplificar a nossa própria vida, os nossos propósitos, os nossos planos, as nossas intenções, né? Então, aquilo que a gente estabelece como plano, como propósito, será que ele não estava querendo dizer disso? Então, exatamente isso. E aí ele vai dizer que vai vir adversidade de tudo que é lado. Do mesmo jeito que vai vir para a casa que foi edificada na areia. Vai vir chuva, vai vir vento, vai vir enchente. Porém, essa casa que for edificada sobre a rocha, que é o fundamento, a palavra de Deus, ela vai permanecer firme. E aí vem o último ponto desse texto. A casa que for edificada sobre areia. Ela sofre a chuva, porém ela não suporta a chuva. Ela sofre a resistência do vento, mas ela não resiste ao vento. E o que o texto vai dizer? O texto de Marcos vai dizer que foi grande a sua ruína. Então, essa casa, ela desmorona-se e cai, porque ela não resiste às adversidades da vida. Então, no final das contas, qual é a lição que Jesus queria que o seu ouvinte extraísse da sua palavra? Que tudo aquilo que ele acabou de dizer no seu mais famoso sermão, ele não deveria somente ficar nos ouvidos, mas eles deveriam ser praticados. E aqueles que praticassem seria equiparado ao homem que edifica a sua vida, os seus planos, os seus propósitos sobre a rocha. E a rocha aqui é o fundamento da palavra de Deus. E aí, sendo assim, ele vai suportar a chuva, ele vai resistir ao vento e ele vai permanecer firme no dia da ruína, tá? No dia difícil, no dia mau. Em contrapartida, aqueles ouvintes que provavelmente estavam no meio daquela multidão, que simplesmente só ouviram,
com certeza eles também iam passar por dias maus, porque dias maus vêm para bons e maus, independente. E aí ele ia sofrer a chuva, ele não conseguiria resistir ao ímpeto do vento e a sua ruína vai ser grande, tá? Deu para entender até aqui, gente, esse exemplo? Ficou claro? Eu peguei 4 versículos apenas, 4, né? 24, 25, 26 e 27, e dividi esses 4 versículos em principais pontos e fui colocando em cada ponto aquilo que o texto está me dizendo a respeito deles. No final, agora, eu devo fazer uma aplicação pessoal. Ficou claro esse exemplo? Quem pode falar aí? Quem pode compartilhar? Sim, ficou claro, sim, professor. Ficou claro? Então vamos lá. Vamos continuar aí, só para a gente concluir a nossa palavra aqui. Se você deseja crescer espiritualmente e chegar à maturidade, deve se inclinar-se para perseverar em seus estudos. Então, para a gente ter maturidade espiritual e não ser tal qual aqueles meninos que Paulo fala, que são levados por qualquer vento de doutrina, a gente precisa perseverar em estudar a palavra de Deus. Né? Outro conselho prático. Diante do Senhor, proponha. Então, diante do Senhor, não é diante de mim, nem diante do pastor da igreja, nem do professor da EBD, não. Diante do Senhor, proponha, disponha o seu coração a separar um tempo apropriado para o estudo, a munir-se de um caderno de anotações. Por exemplo, tudo isso que a gente está estudando até hoje e até o sábado que vem, era bom que você fizesse um registro e deixasse isso registrado. Mais tarde, isso pode servir como um material de estudo, de reflexão, de devocional. Lá na frente, você vai fazer uso desse material. Outra questão, se você puder, se você tiver recursos, tiver ao seu alcance, tenha livros para pesquisar, para usar como material de consulta. Um bom atlas, uma boa concordância, um bom dicionário bíblico, um bom comentário, quando não, uma boa Bíblia de estudo, para que você possa recorrer e fazer pesquisas, que vai facilitar o seu estudo. E, por último, aí, manter a hora do estudo, custe o que custar. Queridos, eu quero falar de experiência própria. O cachorro vai latir, a campainha vai tocar. Agora mesmo estou dando aula para vocês e veio um vizinho aqui me chamar. Ah, o filho vai chorar. Tudo vai acontecer para que você não estude a palavra de Deus. Até porque isso não é natural, é sobrenatural. Então, o inimigo ele não está satisfeito. E ele vai fazer de tudo para atrapalhar o seu momento de devocional com Deus. Mas disponha no seu coração e lute para ter esse momento, não um momento por ter, mas um momento de qualidade. E aí eu quero deixar um trabalho para casa. Você vai tentar fazer agora com o Salmo número 1, né? O Salmo 1, somente o Salmo 1, exatamente isso que eu fiz com o texto de Mateus, capítulo 7, do 24 ao 27. Então, para começo de conversa, já dá para separar logo de cara em 2 pontos, porque o Salmo vai falar sobre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Então, basicamente, você já tem aí 2 pontos. Então, eu já estou dando cola para você. Então, você vai fazer aí o estudo durante a semana, dentro do Salmo 1. Leia repetidas vezes, leia em diferentes versões e tentem separar o Salmo 1, esboçar, igualzinho eu fiz com o capítulo 7, do 24 ao 27. Se eu não me engano, o Salmo 1 tem apenas 8 versículos. Posso estar errando aí na quantidade, mas você vai estar lá fazendo esse esboço e separando eles por tópicos para facilitar o seu estudo. E não esqueça de, no final, fazer uma aplicação pessoal. Quero desejar a todos um ótimo final de semana no nome do Senhor Jesus. E qualquer dúvida, qualquer comentário, pode estar falando aí no meu privado, tá? Quem quer falar? Gustavo, quer falar alguma coisa? Não, só que eu perdi um pouquinho da aula porque meu cachorro começou a latir no portão, eu tive que ir lá tirar ele. Tá bom, mas vai ficar gravada. Daqui a pouco eu disponibilizo aqui para vocês, se vocês quiserem reassistir, tá bom? Tá? Gente, Deus abençoe aí. Fiquem todos na paz, tá bom? Até o próximo sábado. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau.
Tchau, professora. Tchau, a paz, minha amada. A paz. Agora eu não sei se eu vou sair amanhã de manhã para casa ou se é só de tarde. Ué, teu tio vai te levar amanhã? Ele vai devolver o carro.